Internautas do Correio do Lago, vamos conversar com a doutora Ionara, mais uma vez, né? Todo mundo espera por esse momento, aí esse dia da semana. E nós vamos falar hoje sobre depressão infantil. E sim, criança também tem depressão, né, doutora? Tudo bem? Tudo bem. Realmente criança tem depressão e é muito grave, tá? No quadro de depressão, os pais, eles precisam se preocupar bastante, né? Porque muitas vezes, a primeira coisa que acontece é os pais acharem que é manha, né? De que isso vai passar, que não é nada, né? Eu já tive pacientes adolescentes mesmo, ou mesmo crianças que acabam se cortando ou que estão muito tristes e acabam falando para os pais, e os pais acham que isso daí é porque ele é desse jeito mesmo, é igual o vô, é igual a avó, é igual não sei quem, né? E que isso é algo que é da criança, mas não é, né? E a gente precisa sim cuidar dos sintomas, cuidar principalmente quando começa a ter mudar de comportamento. Aquelas crianças que elas tinham um comportamento alegre, elas gostavam de fazer bastante atividades, eram espontâneas, né? Interagiam bastante e de repente começa a ter essa mudança de comportamento, a se isolar, a começar a sentir dor de barriga muitas vezes, dor de cabeça, ou mesmo vômito, e aí vai no médico, não tem nada, né? Faz um monte de exames e não tem nada. A criança, ela começa, ou mesmo adolescente, a ficar muito irritado, ou mesmo triste, aí acaba se isolando, não querendo mais coisas que antes gostava de fazer, como ir brincar, né? Jogar futebol, que nem os meninos, ou ir, assim, se encontrar na praça, né? Fazer coisas, não gosta mais, aí não quer mais fazer esporte nenhum, não quer mais fazer coisas que antes gostava, deixa de gostar, e sempre reclamando, e pensamentos muito negativos, assim, tudo muito negativo em relação a si mesmo, em relação aos outros e em relação às coisas. Tudo não vai dar certo, é só comigo mesmo, eu sou burro, eu sou incapaz, e aí eu não consigo, e começa com muito esses comportamentos ou mesmo sentimentos negativos em relação à vida e em relação a si mesmo. E aí, muitas vezes, é a depressão. Outro sintoma muito comum, e que os pais falam assim: não, mas ele não é triste, mas ele agora ficou muito nervoso, ele tem explosões de raiva, né? Ou mesmo crise de choro, assim, sem nada. Se falar algo, né, com ele, ele já começa a chorar, ou já começa a explodir, né, a bater porta, coisas que antes ele não era dessa forma. Então, comportamentos agressivos, ou comportamentos de choro sem motivo, sem nada, também são sintomas dentro da depressão. Outra coisa, sintomas de falta de apetite, né? Antes comia normal, de repente não está mais comendo, ou começa a comer muito, engordar bastante, né? Ou emagrecer muito. Então, esse pode ser tanto para engordar, né? Para comer muito, como para comer pouco. Também pode ser a questão de sono, criança também tem insônia, tá? E aí a criança relata. Eu já tive vários pacientes, criança mesmo, que fala assim: não, mas eu não durmo bem, né? E daí os pais falam: não, ele dorme, né? Mas a criança fala que não dorme bem, né? E que acorda várias vezes, mesmo que os pais achem que dorme, mas às vezes aquele sono leve, e que a criança, ela sente que não está descansando, E o né? pai e a mãe não estão lá vendo o tempo O todo, tempo né? Pra ver todo. se acordou, se daí demora pra dormir e tal. Isso mesmo. Então, insônia ou sono excessivo, aquelas crianças que começam a dormir muito, tá? Dormir muito, e aí esse sono excessivo também ele pode ser depressão. E
O isolamento, né? Então começa a se isolar. Aí muitos falam assim, mas é de adolescente, né? Então, assim, é porque eu achei que já estava entrando na adolescência, porque tá se isolando, tá ficando só no quarto, Não quer tudo. mais socializar. Tudo isso é sintomas que podem ser sintomas, então, mudanças de comportamentos. Tem que sempre avaliar o que está acontecendo, porque não muda de comportamento só porque entrou na adolescência, tá? A pessoa, ela continua a mesma, ela pode ter um pouco mais de alterações, né, de humor, tudo, mas não é essas alterações tão grandes assim ao ponto de você não ver mais do seu filho ou mesmo estar reclamando sempre, né? Tudo é muito chato, tudo é muito sem Difícil. graça, as pessoas, os amigos estão contra, a escola está contra, né? Os pais sempre, todo mundo é contra ele. Então, assim, dor de cabeça, né, constante, dor de barriga, então é o que mais acontece, assim, muitos pacientes vêm, pais trazendo, porque o filho, dor de barriga toda vez que vai para a escola, né, então vai para a escola, é dor de barriga, dor de cabeça, vai no médico, faz exames, não tem nada, 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 é emocional. E aí é importante fazer uma avaliação para ver, porque pode ser depressão sim, né, não é manha, é depressão, é uma doença e precisa ser tratado com urgência. E doutora, a partir de que tem uma idade que isso pode acontecer, entende lá, 5 anos, 10 anos, 12 anos, o que costuma acontecer com mais frequência, para que os pais fiquem mais espertos, fiquem de olho. Olha, então, tem relatos que a partir dos 3 anos já tem casos de sintomas depressivos, né, em crianças, a Tem que ficar partir de de olho 3 mesmo, anos. então, né? Tem que ficar de olho mesmo. E aí, né, eu já atendi assim de todas as idades, né? Então, desde 3, 4 anos ali, até 8, 9, 10, né? Adolescentes, então, é o que mais tem, mas crianças também na idade escolar, né? Principalmente quando começa a alfabetização, quando começa. Porque às vezes os pais acham que precisa ter um motivo, né? Então, assim, e aí eles colocam, mas não teve motivo nenhum, né? Não teve problemas, nós não temos brigas em casa, nós não tivemos, né? Não teve nenhuma perda, não Não teve nada. falta nada, não é Isso. maltratado, não apanha, vai bem na escola, inteligente e tal, e tá desse jeito agora. Isso mesmo, né? E aí a gente precisa entender que em torno de 80% tem a questão componente genético. Então, se na família tem um componente genético muito forte, nós precisamos cuidar. Por quê? Porque começa com pensamentos de morte, de automutilação, de se cortar, de se machucar. E aí, muitas vezes, tem até a questão de pensamentos de morte mesmo, de suicídio, de como é bom seria se morresse. Começa a ter esses tipos de pensamentos. E nós precisamos o quê? Tratar muito antes de que chegue num caso Nesse tão ponto, né? extremo, nesse ponto. Então, nós precisamos tratar. Tem a questão genética, né? Tem a questão que nós precisamos sempre pensar, né? Que pode ser no ambiente familiar, que está tendo discussões em casa, está tendo problemas? Pode ser isso também. Porque pais que discutem bastante, tem aquele climão, mesmo que falem assim, não, mas a gente não discute na frente das crianças, mas eles não se falam. E as Né? crianças percebem, né? Elas percebem isso, é um clima muito ruim e isso sim também pode ser um dos fatores, mas pode ser bullying, pode ser fator na escola, pode ser a questão de amigos, pode ser tantas coisas, são vários fatores que podem acontecer e também essa questão genética. Se a gente sabe que na família tem muitos casos de depressão graves, de internamento muitas vezes, de tentativa de suicídio, às vezes a gente já precisa levar as crianças ou mesmo adolescentes já antes de começar com esses sintomas, para que essa criança ela possa ter mais controle em relação às emoções dela, que entenda mais o que está sentindo, que tenha esse limiar de frustração maior, né? Consiga entender que eu posso receber um não e que eu não preciso deprimir por causa disso. Então, tudo isso nós já vamos tratando, às vezes até como prevenção, quando existe um fator de risco muito grande na família. Então, tratamento é
estritamente necessário, o quanto antes, para que não se torne depois um adulto depressivo com muitos problemas, que não consegue um trabalho, que não consegue um relacionamento, que não consegue viver por causa de uma depressão, que não tenha mais vontade de viver, né? E que não tenha vontade de fazer mais nada. E aí a gente precisa tratar logo, porque os sintomas pioram sem tratamento. É importante dizer, acredito eu, né, doutora? Me corrija se eu estiver errado, que de repente essa depressão ela não chega num ponto mais crítico, né? Mas ela vai atrapalhar essa criança no futuro. Ela vai ser um adolescente difícil, ela vai ser um adulto, como a doutora acabou de dizer, que vai ter problema depois, né? E, mais uma vez, me corrija se eu estiver errado. Me parece que pouco tempo atrás, não precisamos nem muito longe, pouco se tratava, né? Então, de repente, não, mas nós não temos problema na família, porque ninguém lá, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, ninguém tinha depressão, eles nunca se trataram. E o nenê aqui é igual ao vô, porque o vô também era assim, ele se enfiava num canto lá, tal, e tomava uma pinguinha de vez em quando e não gostava de ninguém, era assim mesmo, né? Então, é uma maneira de identificar também, doutora? Não teve tratamento, nunca tratou, nunca procurou, na verdade, mas é uma pessoa que já tinha um problema e pode estar se manifestando de novo, é por aí? Isso, é isso mesmo. Porque que nem essas pessoas que se isolam, né? Que tomam uma pinguinha, ou que não conversam, ou que estão mal-humoradas o tempo todo, né? Ou que não tinha alegrias na vida dela, é a pessoa séria, Só coisa ruim, né? Só coisa ruim, ou só via a vida de uma forma negativa, a gente já tem que pensar que alguma coisa está de errado, porque as pessoas, elas precisam ser felizes, têm que ser alegres, né? Lógico que a gente não vai estar feliz o tempo todo, mas a gente precisa estar bem, né? Coisas ruins acontecem também, né? Isso, Nem com todo certeza. momento é tão bom. Isso, mas daí tem momentos, porque aconteceu algo, aí eu vou estar desse jeito. Agora, quando não acontece nada, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz. Então, realmente, que nem você colocou, antigamente não se tratava. Mas olha quantos casos de suicídio existiam, né? Antigamente, né? Ainda hoje tem Mas muitos. tem diminuído, né? Tem diminuído. Antigamente era muito mais, né? Então, a questão mesmo de pessoas que não conseguiam desenvolver na vida, não conseguiam fazer as coisas, não conseguiam estudar mesmo, né? Porque a depressão, ela vai ter perda de memória, não vai conseguir guardar as informações na escola, porque você já pensou, se nós, adultos, quando nós estamos depressivos, nós não temos ânimos para nada, não temos vontade para nada, não conseguimos nem ser produtivos. Você acha que uma criança ela vai ser produtiva com depressão? Não vai. Então, ela vai para a escola e ela não consegue aprender nada. Ela vai ter um prejuízo na questão de toda a aprendizagem dela. E aí, muitas vezes, não, como fica, né? Não quer ir para a escola, não quer se relacionar com ninguém. E isso tudo é muito preocupante, porque são crianças que daí não conseguem aprender e vai ter prejuízo na vida adulta, né? São crianças que não vão ter amigos, crianças que não vão se divertir, crianças que vão estar sempre tristes. Que tipo de adulto que vai ser? Vai ser da mesma forma. É uma sequência, né? É uma sequência, porque sem tratamento não melhora. Ela vai, muitas vezes, se for uma depressão leve, vai disfarçar. Porque a depressão leve, ela não tem tanto prejuízo tão significativo para ser incapacitante. Ela faz, mas com esforço. Tudo que ela faz com muito esforço, mas ela consegue ainda fazer. Na depressão já, vamos dizer assim, média, né? Um estágio mais avançado. Ali, para mais profundo, ela começa a ficar incapacitante. E aí ela não consegue mais produzir da mesma forma. E aí, às vezes, não sai nem da cama. Tá? Numa depressão profunda, a pessoa ela pode ficar catatônica lá, deitada, não toma mais banho, não tem mais a sua própria higiene, não faz mais nada. Crianças também, isso é outra característica que agora eu lembrei, né? De que crianças que se negam, muitas vezes não querem mais tomar banho, tá? Então, assim, não cuida mais da própria aparência, não, sabe? Não gosta, sempre tá sujo, sempre tá, vamos dizer assim, não tem o cuidado consigo mesmo, ele também pode ser sintomas, né? Lógico que daí às vezes também tem os pais que não cuidam da criança. Que deixam muito jogado, lógico. Isso, né?
Mas muitas vezes, se os pais são cuidadosos, tudo, mas e a criança, ela não tem mais vontade de nem, né, de tomar banho, nem de escovar os dentes, mais nada, isso tudo pode ser também sintomas. Doutora, vamos falar um pouquinho, para finalizar, dessa questão de que isso é uma coisa muito comum, tá? Acontece muito, a gente vê muito disso ainda hoje. Desses adolescentes que se cortam, né? Uhum. Você pega aí, de repente você está falando com um adolescente lá, seja a tua família ou um coleguinha deles lá, tal, e aí tá com o braço tudo cheio de cortinho, às vezes no pescoço, aquela Na coisa perna, assim, para na não perna, para não mostrar. mostrar, que não vai matar, mas que não dá certo aquilo, né? Ah, machucou. Mas machucou como? Tem 10 cortinhos lá que você vê que aquilo é com estilete, com alguma coisa que Ou fez. se chupar também, tá? Também, Ali de se de fato. machucar, às vezes morder também, mordidas, daí fica roxa. Ah, não, é que eu tô brincando, né? Eu brinco, mas não é brincadeira. Tudo isso já é sintoma, tá? Algo não está. Porque a gente fala que não vai cometer suicídio dessa forma, mas é para amenizar a dor que eles estão sentindo. Que E tá aí tendo. tem que tratar. Tem que tratar mesmo, porque é sintoma. Não é normal. Começou com esse tipo de comportamento, precisa buscar ajuda. Se o seu filho ele veio pedir para você levar para fazer terapia, né, falando que não está bem e que quer fazer terapia, né, leve, porque alguma coisa está acontecendo. Porque criança, né, que está bem, ela nunca vai pedir, tá? Porque para ela é feliz, ela não precisa ir no psicólogo, ela não precisa nada, ela está muito bem. A criança que vem pedir é porque ela já está num sofrimento muito grande, né? E se, né, é uma criança ou adolescente que está ouvindo, se vocês já pediram, né, não foram escutados, peça ajuda para outras pessoas, não fiquem sofrendo. Na escola, né, doutora? Na Para a escola é uma boa saída. escola, né, para algum outro adulto, né, que possa te ajudar. Então, assim, peça ajuda, não fique sofrendo, né, não fique passando por essa tristeza, essa angústia constante, né, esse mal-estar tão grande sozinho. Busque ajuda. E a escola, às vezes, é uma das formas de buscar, né? Mas assim, peça para os seus pais. Se eles não te escutarem, peça para outras pessoas, né? Mas não desista de melhorar e de buscar a sua cura. Doutora, eu comentei sobre essa questão dos cortes, inclusive. Uhum. E a doutora deve ter ouvido falar disso também, eu já ouvi falar muito. Ah, meu filho, minha filha, ela entrou nessas modinhas de ficar se cortando que o pessoal tem na escola. Não é Então, é modinha. importante dizer isso, né? Não é modinha, tem alguma Não. coisa errada, ninguém vai ficar se cortando de Isso. graça, né? Quando agora é importante isso que você colocou. Eu já escutei muitos pais falando isso, tá? De que assim, não, é porque fulana que é amiga dela, né? Ou Faz. dele faz assim, tá imitando, é por causa disso. Não, né? Criança ou mesmo adolescente que está bem emocionalmente, ela consegue identificar o que é certo e o que é errado, né? E vai saber que aquilo dói, tá? E se eu estou bem emocionalmente, eu não quero nada que me doa, né? Então, assim, eu não quero sentir dor em alguma coisa. Se eu estou fazendo isso, é porque eu não estou bem. Não é moda, não é algo que é por causa dos outros, é porque eu não estou bem. E se eu, né? Mas eu estou o adolescente está imitando o outro, né? Os pais acham isso. Se eu estou imitando, para começar, se eu estou imitando esse comportamento, já mostra que algo já não está bem. Tá? Por que tem que Então, imitar isso, por né? que eu preciso imitar algo negativo? Se eu vou imitar o corte, eu posso imitar me drogar, eu posso me imitar fazer coisas erradas. A porta tá aberta. A porta está aberta. Então, tudo isso já é um sinal de buscar ajuda, porque se o seu filho ele está propenso à imitação tão grande de coisas negativas, já mostra que está precisando de ajuda. Então, busque ajuda para que daí sim possa fechar um diagnóstico de que possa ou não ser uma depressão, né? Ou alguma outra coisa, porque pode ser outros transtornos também, que nem o corte mesmo, pode ser até uma bipolaridade, outras coisas. Tem que Então, descobrir, assim, né? tem que descobrir. E aí precisa avaliar adequadamente e tratar. E muitas vezes, criança
precisa de medicação sim, tá? Então, assim, precisa de antidepressivo também como adulto, só que numa dosagem mais baixa, tudo, e aí consegue melhorar muito. Tem medicações homeopáticas também para depressão, tem várias possibilidades, mas sempre junto com a questão psicológica, porque a gente precisa ver o que está acontecendo, né? O porquê que ela deprimiu, em quais ambientes aconteceu alguma coisa, se é só questão hereditária, né? Os pais precisam estar presentes, fazer mais coisas, porque às vezes é um pedido de ajuda da criança ou do adolescente, os pais estão muito ausentes, muitas vezes trabalham muito, não tem Então, estão muito tempo, ocupados, né? para os filhos, porque não é que você precisa largar, porque eu já ouvi também assim, então eu tenho que parar de trabalhar, né, para ficar com meu filho. Não, não é isso. É tempo de qualidade. Então, que eu possa chegar, então, à noite, quando eu volto do trabalho, e não fique no celular, né? Que eu fique realmente, que eu converse, que eu faça algo com eles, que eu vou fazer uma caminhada, que eu vou fazer algo, né, com eles para que a gente possa conversar. Porque eu preciso abrir espaço para o meu filho confiar em mim e falar das angústias que ele está passando. E para que eu, como adulto responsável, possa orientar, né? Falar, olha, faz isso, faz aquilo, olha, eu acho que isso está errado. Então, assim, para que ele possa ver no adulto, nos pais, a pessoa que vai orientar e não aquela pessoa que qualquer coisa já fale, meu Deus, o que você está pensando, né? Então, assim, reclamando, e aí quando você já começa a xingar, antes mesmo da criança ou adolescente começar a falar, ele já para e nunca mais vai Não falar vai com contar, você, né? né? E aí não confia. E a gente precisa que os nossos filhos, eles confiem na gente, né? Que nós possamos orientá-los, saber o que está acontecendo. E tem crianças que são muito fechadas, não falam nada, 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 nada. E que crianças muito fechadas, aí sofre muito mais, porque não consegue desabafar, não consegue falar. E aí os pais precisam puxar, né? Ah, mas meu filho não fala. Mas você pergunta de verdade, você tenta, né, fazer coisas para que ele se solte, porque às vezes eu preciso fazer atividades com ele, e daí nessas atividades, brincando, conversando, eu vou puxando um assunto, vou falando eu vou dando um exemplo, vou falando de fulano, de ciclano, e aí eu vou falando, pois é, olha, isso, esse é um comportamento errado, olha, isso é correto. Né, a sua amiga, o que ela faz? O que seu amigo, o que ele faz? E aí a gente vai puxando assuntos e vai vendo o que eles pensam, né? Quais os conceitos, o que eles acham sobre os assuntos, porque criança tem opinião sim. Antigamente a gente achava que criança não tinha opinião, né? Criança não podia nem abrir a boca. Antigamente, criança não precisava nem comer na mesa. Isso, né? Então, eles têm que ter opinião sim, e porque você explicando, quando um filho ele te pergunta, pai, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Por mais que você está cansado, por mais que você já repetiu várias vezes aquilo, explique. Né? Explique as coisas, explique coisas, conhecimentos gerais, né? Sobre a vida, sobre tudo, porque às vezes você não sabe e fala, meu filho, eu não sei, mas vamos procurar então para ver o que é isso, Vamos descobrir. tá? Vamos descobrir, e isso vai fazer com que o seu filho se torne mais inteligente, né? Se torne mais capaz, porque você vai estar orientando ele, não é os outros, porque você não sabe quem é que vai orientar ele. E então de que melhor, forma, né? é melhor que você que oriente. Gente, outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, voltando lá para a criança pequenininha, lá para os 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos. Vai ter com certeza gente pensando isso. O que eu vou colocar meu filho que está meio esquisito lá de 3 anos? Eu acho que não dá certo, mas ele vai falar o que com a psicóloga? Tem maneira, né, doutora? Vai ter lá através de jogos, de brincadeira, de tal, e vai chegar no ponto e vai, a criança, você vai descobrir o que está acontecendo, Isso, correto? vai.
Porque assim, com crianças muito pequenas, a gente faz ludoterapia, né? Então a gente faz atendimento mais lúdico, com brincar, com desenho, e a gente vai avaliando toda a brincadeira da criança. Então, porque crianças vêm muito assim, porque é a escola. Normalmente é a escola e não os Identifica, né? pais, tá? É a escola. Deveria ser os pais, mas é a escola. Então, a criança fica agressiva na escola, ela não divide, ela chora com facilidade, ela não quer ir para a escola, não consegue ficar longe dos pais, né? Então, assim, e isso tudo, a criança bate, né? Então, morde as outras crianças, e isso a gente vai trabalhando, a gente vai vendo através das brincadeiras, vai corrigindo, vai falando, né? Vai ensinando comportamentos diferentes, e isso tudo a gente vai passando depois as orientações de como os pais precisam lidar, como que eles vão fazer, como a escola vai lidar com aquela criança, e aí, se for algo mais grave, aí a gente encaminha ou para um psiquiatra infantil, ou para um pediatra mesmo, né, para que possa fazer o tratamento adequado, ou um neuropediatra também, é o neuro se precisar de medicação, precisar de alguma outra coisa, mas se não, a psicoterapia, ela ajuda muito mesmo a mudanças de comportamento desde tenra idade. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação, certo? E, gente, prestem bastante atenção nesse conteúdo e fiquem de olho nos filhos de vocês, que é muito importante. Isso, obrigado vocês por essa oportunidade de novo dessa semana. E semana que vem a gente traz mais conteúdos, né? Porque esse conteúdo a gente trouxe exatamente porque é uma coisa que está acontecendo muito e que os pais não estão percebendo, não estão olhando para os seus filhos de uma forma adequada para que possam buscar ajuda o mais rápido possível e que eles necessitam, né? E estão precisando muito desse olhar dos pais.